Pessoal, vamos então criar uma campanha de vendas agora, tá? A campanha de vendas é uma opção, caso vocês queiram testar ali junto com o engajamento, ou até mesmo se o engajamento não estiver funcionando muito bem, vendas pode ser uma uma excelente opção. Ela tem, é, a criação dela é bem parecida, mas vamos criar aqui juntos outra campanha, até para eu mostrar essas diferenças é, e também ali para a gente criar de outro procedimento. Então, seleciona aqui vendas, né? Primeiro vai clicar aqui em criar, aí ele abre essa opção, vendas, continuar, aí ele começa essa parte aí de criação, ó, ele dá novamente essa opção aqui de campanha de compras Advantage, onde ele já seleciona algumas opções pré-definidas com a inteligência do Facebook, mas eu prefiro sempre criar a campanha de vendas manual aqui. Beleza? Então ele já vem para essa parte aqui de criação. Deixa eu já pegar aqui. E agora como vai funcionar? Ele vai novamente aparecer as três etapas aqui de criação: campanha, conjunto e anúncios, né? A gente vai etapa por etapa na criação da nossa campanha. Então, já estou aqui com o nome da campanha selecionado. Vamos esperar ele criar. Ele tá dando uma demorada, né? Eu acho que já deu para perceber, mas ele tá criando. Beleza. Selecionou aqui, ó, já vou colocar o nome da campanha. Essa campanha que a gente vai criar, ela será uma campanha de CBO, de vendas e do procedimento de prótese protocolo com início no dia 9, por exemplo, né? Então, só para vocês entenderem, né? CBO é quando é a distribuição de orçamento a nível de campanha e não de conjunto de anúncios. Então, eu já expliquei isso na aula passada. Vocês podem vir aqui e ver, ó, selecionar o orçamento a nível de campanha. E vocês basicamente colocam o orçamento na campanha inteira. E se tiver, por exemplo, três conjuntos de anúncio aqui, ele vai dividir esse orçamento para os três conjuntos utilizando a inteligência da ferramenta. Pode ser que ele gaste 8 em um, 12 em outro e nada em outro. Ou, não, normalmente é um pouco mais distribuído. Por exemplo, 5 em um, 6 em outro e 11 em outro, né? Enfim, ele pode fazer dessa forma. Então, selecionou isso. Acredito que é a principal diferença. Colocou aqui o nome, né? CBO, vendas, avança. Agora a gente já vai aqui para a parte do conjunto de anúncio, onde tem toda a parte de criação interna, né? Nessa opção aqui pode ser que ele selecione site ou outro por, por pré-definição, mas nesse caso aqui é a app de mensagem, né? Que a gente quer jogar lá para o WhatsApp ou para o Instagram, Messenger, enfim, né? Normalmente até para o WhatsApp. Então, ó, isso aqui do lado, pessoal, já adiantando, essa questão de o conjunto de anúncios da campanha pode obter zero compras, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele sempre pode dar esses avisos, mas vocês não precisam seguir sua risca e se preocupar tanto, tá? Porque normalmente ele só está pedindo para você ou aumentar o orçamento ou expandir mais para gastar mais o orçamento, etc, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui, seleciona a nossa página, ele está dando algum problema aqui na criação da página, pessoal. Então eu vou Ó, muitos bugs se resolvem a gente colocando uma página e aí mudando para ela de novo, ele some o bug que estava aparecendo, tá? Então deixa eu voltar para cá e vou voltar lá para a página que eu estava utilizando. Está aqui, ó. Beleza. Agora ela já vai voltar ao normal, muito provavelmente. Tem vários bugs que podem acontecer assim também no meio do processo. Então, isso normalmente quando a conta é nova, não tem muito gasto, ela fica um pouquinho mais engessada. Ó, tá vendo? Já selecionou aqui meus ativos. Eu quero selecionar o WhatsApp. Seleciono o WhatsApp e depois eu desmarco o Instagram se fizer sentido. Beleza? Já está o número de telefone que está vinculado àquele anúncio. Então é algo bem tranquilo mesmo, né? Ele só está um pouco travado até por causa da gravação de tela.
Vamos descer aqui agora, já selecionamos os ativos, o que a gente quer anunciar. Agora a gente vem para a parte de público. Beleza. Ó, descendo aqui, ele vem para a parte de público. Ele vem primeiro para a parte de vinculação, né? Programação ali do anúncio. Então, ó, a gente pode selecionar o dia. No caso lá eu falei que seria no dia 9, porque é a próxima segunda-feira, né? É legal a gente começar sempre o anúncio quando já tem a equipe rodando ali, equipe, né, se for atendimento em horário comercial, e sempre 0000, porque aí ela já pega a otimização do dia todo. Beleza? Controles de público. Bem, na última aula a gente utilizou o público salvo, né? Um público que a gente já tinha criado lá pelo gerenciador. Nesse caso aqui, a gente pode, por exemplo, utilizar um público Advantage, que é aquele público que eu falei que ele utiliza mais a inteligência do Facebook. Só fins de exemplo, normalmente o público salvo ali, o público original, ele pode dar mais certo, mas nesse público aqui no Advantage, é importante vocês só se lembrarem de colocar um raio bem limitado ali, porque ele tem o costume de expandir um pouco mais do que você limita. Então ele expande ali para tentar alcançar mais pessoas, mas em alguns casos isso pode ser ruim, né? Porque pode aparecer para pessoas que estão longe, ou para pessoas um pouco desqualificadas. Então, ó, nesse caso aqui do público, gente, a gente pode colocar sugestão de público, é opcional. Mas, por exemplo, nesse caso que a gente está trabalhando com prótese e protocolo, por exemplo, é um público para um público para um público um pouco mais de idade. Então a gente pode colocar aqui uma idade, limitar a idade se fizer sentido, o gênero e até colocar alguns interesses aqui. Mas isso eu já expliquei na aula de criação de público. Então, se você está perdido, volta lá e assiste. Beleza? Localização é nessa parte aqui que a gente seleciona lá o que eu falei, essa questão de a gente limitar bem, né? Então, pô, coloca certinho ali o bairro, a quilometragem ao redor. Então, deixa isso bem limitado se você vai trabalhar com uma campanha Advantage, para não ficar expandindo demais e você acabar perdendo o público. Se você quiser trabalhar propriamente com o público normal, você clica em mudar para as opções originais de público. E se você quiser salvar esse público para utilizar em outros anúncios, é só clicar aqui. Os posicionamentos eu já expliquei na aula passada. Se você quiser limitar ali para algum só para feed, ou só para story, ou só para algum dispositivo em específico, você pode editar aqui, mas eu vou deixar aqui no orçamento, no posicionamento recomendado mesmo, para a gente já deixar mais direto. Aqui no nome do anúncio você vai colocar, né? Eu esqueci de colocar o nome do conjunto também lá, pessoal, mas como eu expliquei na aula passada, normalmente eu coloco o nome do anúncio, então se o anúncio for uma imagem ou um vídeo, eu coloco isso também aqui no conjunto, para quando eu estiver analisando eu já ver ali qual imagem que está ligada àquele conjunto, né? Então, nesse caso aqui, digamos que seja a imagem 1. A gente vai colocar a imagem 1 aqui e coloca, por exemplo, também a imagem 1 aqui, só que aí no conjunto eu coloco mais o público ali que tá relacionado, né? E também se, por exemplo, eu estiver colocando só um anúncio só para o Instagram, só para o feed, eu posso colocar lá no nome do conjunto também para ficar bem especificado. Na hora que a gente estiver analisando a campanha, a gente consegue ver de forma mais clara essa parte. Tudo bem? Descendo um pouco, identidade, ele seleciona já a página do Facebook, a conta do Instagram que a gente selecionou, ó, fonte do criativo. Então, ó, você já coloca carregamento manual, imagem ou vídeo único, anúncios com vários anunciantes. E aí aqui você coloca a imagem, né? Como eu falei, o anúncio que a gente vai fazer agora, ele é de prótese do tipo protocolo. Sempre seleciona aqui original, né? Vocês viram que ele pediu aqui a 9x16, ela fica toda distorcida, daí ela fica cortada, na verdade. Então é sempre legal a gente deixar na dimensão original. Nesse caso aqui, que é para stories, se você quiser criar uma específica só para stories no tamanho recomendado ali, é 1080 por 1920
de altura, daí, tá? O formato dos stories. Nesse caso aqui, como só tem uma imagem quadrada, selecionei original, cliquei em avançar. Aqui é só mais algumas opções, já pode clicar em concluir aqui também, do jeito que tá. E ele já vai jogar essa imagem ali para o nosso anúncio. Tudo bem? Agora vem a parte que a gente vai criar os nossos textos, né? Para, olha aí, ele tá travando, mas acho que já vai resolver. Só tá dando uma embaçadinha. Cliquei aqui em concluir. Ó, já foi. Eu falei, ele pode travar em alguns momentos, gente, mas no geral é bem rápido, tá? Texto principal, você vai ter o teu texto pronto aqui, ou você cria na hora, né? Se tiver com ele pronto, vai ser mais rápido. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, prótese protocolo, vamos pegar aqui por exemplo, peguei, tô na biblioteca de anúncios, né? Já expliquei sobre ela em outra aula para vocês. Ó, vamos selecionar essa descrição. Gente, nunca copie e cola uma descrição de outro anunciante, né? Pelo amor de Deus, não preciso nem falar isso. Mas isso que serve para vocês modelarem. Como aqui eu não tô tão preocupado com o desempenho nesse caso, que é uma campanha fictícia, eu estou copiando e colando para ser bem direto aqui com vocês, né? Mas criem as descrições bonitas ali de vocês. Ó, vou colocar duas descrições nesse caso. Eu normalmente gosto de colocar 2 a 3 descrições, tá? Se no caso for só uma também, não tem problema, mas é legal até colocar mais de uma para o Facebook utilizar a inteligência dele para variar ali os anúncios com descrições diferentes e ver o que vai ter numa entrega melhor. Mas também não é algo tão determinante assim. Beleza, coloquei a nossa maravilhosas descrições. Agora a opção de baixo é o texto, né? Já expliquei isso também. Coloca aqui sempre uma chamada para ação. Clique no botão abaixo, fale com a nossa equipe, agende uma consulta, agende uma avaliação, enfim, algo que você está fazendo uma chamada para ação da pessoa, né? Então aqui você pode colocar fale conosco por aqui. E aí você pode colocar até aquela mãozinha, né? O dedinho apontando para o lado para mostrar, né? Aqui na prévia, isso vai ficar mais claro. Aí vocês podem mudar a chamada para ação, por exemplo, ó, no lugar de enviar mensagem pelo WhatsApp, vocês podem colocar agendar agora, por exemplo, é bem legal, né? A pessoa já vai ver ali no botão agendar agora, vai saber que é ali que ela tem que clicar para ir falar com alguém para agendar uma consulta, né? Caso ela ache que faça sentido aquele anúncio. Tá um pouco travado, já foi, beleza. Então, gente, não tem muito segredo, né? Eu acho que já deu para perceber. É a gente selecionar aqui os campos. Ó, modelo de mensagem. Em algumas contas de anúncio, pode acontecer de na campanha de vendas que eu estou criando aqui com vocês, não vir o modelo de mensagem, tudo bem? Existe essa diferença entre a campanha de vendas e de engajamento. Em alguns casos, a de vendas não aparece, mas no gerenciador de anúncios mais recentes, a de vendas também já está aparecendo essa opção aqui de modelo de mensagem, que vocês podem editar e personalizar isso aqui com base no procedimento que vocês estão anunciando e etc, né? Expliquei isso também na aula passada, então para não ficar sendo muito repetitivo aqui com vocês, eu vou deixar isso bem claro. Então, assim, no geral, a campanha de vendas e a de engajamento, quando as duas têm objetivo de geração de demanda, geração de lead, elas estão bem parecidas na criação. Porém, pode ser que em algumas contas de anúncio, em algumas empresas, funcione mais a campanha de vendas e em algumas funcione mais a campanha de engajamento. Então, ó, vou clicar aqui em publicar enquanto eu estou falando. Ó, publicar.
Então tem algumas contas que pode funcionar mais a de vendas, em outras mais a de engajamento. Mas o que eu falo no geral é comecem com engajamento e depois vocês podem testar vendas também em paralelo, para vocês irem vendo o que funciona mais. Ó, tá vendo que a campanha já foi publicada? Maravilha. Então a gente já pode até fechar aqui essa opção do gerenciador de anúncios, que a campanha vai estar carregando ali e indo para análise. Tudo bem? Então, também, se vocês quiserem, pessoal, para deixar isso bem claro, ó, nesse caso aqui tem só um conjunto de anúncios criado, né? Ó, aqui ele está aparecendo dois, mas é algum erro que esse aqui está em rascunho. Ó, já está publicando aqui, tá fazendo acontecer o negócio. Se vocês quiserem, por exemplo, colocar mais de um conjunto de anúncio rodando nesse anúncio, né? Lembra que eu falei que tem essa questão dos conjuntos de anúncio, as campanhas e os anúncios, né? A campanha, conjunto e anúncios, a hierarquia. Se vocês quiserem, por exemplo, colocar uma campanha com dois conjuntos de anúncios diferentes, por exemplo, um conjunto de anúncio com uma imagem e um conjunto de anúncio com um vídeo, vocês podem, é só vocês duplicarem aqui nessa opção. Tem a opçãozinha de publicar. Deixa só ele dar uma carregada. Normalmente, se você quiser testar outra imagem, ou dois vídeos, um diferentes do outro, ou até mesmo dois públicos, um público um pouco mais limitado e outro público um pouco mais abrangente, né? Um de 2 quilômetros e outro de 10 quilômetros, por exemplo. Você pode fazer essa comparação. Você cria dois públicos salvos e aí cria uma campanha aqui para algum deles, e aí você vem aqui e duplica essa campanha, duplica aqui, duplicou, só muda na duplicação o público e programa ela normalmente. É porque agora aqui está carregando, então não está aparecendo a opçãozinha de duplicar, ó. Mas terá uma aula que vai falar mais específico sobre isso. Tudo bem? Mas basicamente é só vocês virem aqui, ó, a nível de conjuntos, tá vendo que eu tô? E aí clicou em duplicar e seleciona aquilo lá. Beleza? Agora ele está travadinho aqui, então já vou encerrando a aula por aqui. Um grande abraço para vocês.